Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem em suas casas, né? Estamos iniciando hoje mais uma aula de história, né? Nessa aula de história nós vamos falar sobre a escravidão africana, certo? Dos escravos vieram para cá. Vamos falar também sobre a economia naquela época se voltava mais para a produção de açúcar, certo? Por isso que foi preciso, né, trazer mais mão de obra para trabalhar para a produção desse açúcar, né? E com isso o Brasil recebeu, né, os africanos, né, que vieram trabalhar como escravos aqui no Brasil. Nós vamos iniciar, pessoal, com o assunto a mão de obra africana na página 293, certo? No decorrer desse capítulo, do final desse capítulo, nós vamos ter atividades, certo? Que vocês vão realizar em casa, me mandar as fotos. E ao final, né, nós temos umas atividades extras, né? 2 páginas com atividades extras sobre todo o capítulo, certo? Que eu vou receber essas 2 páginas em forma de trabalho, certo? Essas 2 páginas eu não vou fazer a correção, né, como a atividade normal, né, que eu sempre passo num dia e quando é no outro dia da próxima aula eu já faço a correção da atividade. Então essa atividade ela vai ser um trabalho, certo? Vocês vão realizar, vão tirar as fotos, me mandar. Se for preciso fazer alguma observação, né, quando vocês me mandarem, né, as fotos do trabalho, aí eu faço, mas elas não vão ser corrigidas como as outras atividades, como que eu normalmente corrijo, certo? Então, vocês vão realizar a atividade e o trabalho e me enviar as fotos. É só lá no finalzinho eu vou explicar, certo? Como é que vocês vão fazer, quais as páginas. Agora eu quero que vocês peguem o livro, né, e abram na 293, certo? Aí na 293 vai falar um pouco sobre a mão de obra africana, né? Por que ela veio para cá? Na aula anterior nós vimos que quando os portugueses chegaram aqui, né, eles começaram a escravizar os indígenas, né? Mas os indígenas eles eram muito difíceis de escravizar. Eles resistiam, eles eram acostumados a viver livres, então eles não tinham uma boa satisfação em relação, né, a viver como escravos. Então eles fugiam, né, e como eles conheciam bem a floresta, eles sabiam se esconder, né, então bem nessa época o Brasil começou, né, a produzir o açúcar, certo, nos engenhos. Então, como eles precisavam de muita mão de obra para trabalhar para a produção desse açúcar, porque eles tinham que fazer plantações da cana-de-açúcar, né? Eles tinham que retirar essa cana recortar as canas, né, das lavouras, levar para o engenho, fazer todo o processo lá no engenho, retirar o caldo, tudo isso, eles precisavam de muita mão de obra. Então, eles resolveram trazer os africanos, certo? Pessoas vindo da África, que eles vinham para cá para trabalhar como escravos, não recebiam nada por isso, né? E davam esse, vamos dizer, essa produção, né, do açúcar, essa produção dava bastante lucro para a coroa portuguesa. Então, eles realizavam esse transporte, né, dos escravos, né, que eles vieram para cá para trabalhar nos engenhos de açúcar. Essas viagens, elas eram longas, muito cansativas, certo? Os escravos, eles vinham amontoados, eram bastante escravos que vinham dentro dos navios, né? A maioria não chegava vivo aqui no Brasil, como a viagem era muito cansativa, muito longa, eles não tinham a alimentação adequada, nem higiene, né? Eles vinham amontoados uns sobre os outros.
né, com bastante sujeira nos navios. Muitos adoeciam e não chegavam aqui. Os que chegavam eles eram direcionados para as lavouras, né, de cana-de-açúcar. Alguns iam para para as casas grandes, né, trabalhar como nos serviços domésticos. Mas a maioria deles iam para as lavouras, né? Os que não fossem para as lavouras iam para os engenhos, para a produção do açúcar, certo? Vocês podem acompanhar aí, ó, na 293, falando sobre como eram as viagens. Eles eram trazidos em navios muito pequenos, sem a mínima condição de higiene, muitos deles não sobreviviam. Quando chegavam ao Brasil, eles eram muitas vezes separados de suas famílias e eram vendidos em mercados e escravizados, certo? Aí embaixo vai falar um pouco, tem um textinho complementar falando um pouco sobre a escravidão. A escravidão foi uma prática adotada por diversos povos da história desde 2.500 anos atrás, né? Não foi só nesse período, né? A escravidão já existia há muito tempo atrás. Os gregos e os romanos mantinham escravos que realizavam a maior parte dos trabalhos, né? Na época lá da Grécia, né? Os gregos e os romanos, eles já tinham os escravos, né? Aquelas pessoas que realizavam os trabalhos para eles. Antigamente, pessoal, quando acontecia isso, de um povo dominar o outro, né? Existia uma guerra entre eles. Se um povo dominasse o outro, então o povo que teria perdido, né? Se tornava escravo do povo vitorioso, certo? Por isso que ele já conhecia a escravidão. Após o século XV, os europeus passaram a comprar escravos para vendê-los como escravizados na América, né, que foi esse período. Desse modo, os europeus escravizavam milhões de pessoas, retirando delas suas condições humanas e sua dignidade, né. A escravidão foi um marco muito escuro, né, na história do Brasil, porque fizeram como seres humanos fossem tratados como animais, né? Nem animais, né, poderiam ser tratados dessa forma. Isso somente pela cor da pele, né? Agora, pessoal, eu quero que vocês façam para a 294. Aí na 294 vai ter uma atividadezinha que vocês vão realizar de acordo com a escravidão, certo? O transporte que acontecia, como os escravos vinham até no Brasil, da África para o Brasil, certo? Na 295 vai falar um pouco como era a organização naquela época, certo? Falando sobre o engenho de açúcar, onde era produzido o açúcar, né? Nos primeiros séculos da colonização, a maior parte dos africanos escravizados trazidos para o Brasil foi trabalhado nos engenhos, né? Aí nós temos aí na pintura, ó, a senzala, era a moradia onde os escravos moravam, né? Era muito simples, não tinha divisórias, né? Era só um galpão. Casa de engenho, local onde era extraído o caldo da cana e produzido o açúcar, né? Que era o engenho. A casa grande era onde morava o senhor de engenho e sua família. Geralmente era uma construção ampla e com diversos cômodos. Capela, onde eram realizadas as cerimônias religiosas, como casamentos e batizados. Essa aqui é a organização da colônia. Virando aí para 296, nós vamos ter aqui falando um pouco sobre como era a produção do açúcar, certo? O açúcar, né, naquela época ele era bastante caro, né, e porque era muito raro. A produção dele exigia muita mão de obra, exigia muito investimento, né? Então, quem tinha engenho era considerado as pessoas mais ricas naquela época. Por causa do seu alto preço, o açúcar podia gerar grande riqueza a quem produzisse. Isso estimulou os portugueses a dar início à sua produção na colônia. Quase todo o açúcar produzido era exportado para a Europa. O lucro dessa produção ficava com os senhores, né, que produziam.
principalmente com os comerciantes europeus. Além disso, diversos impostos eram cobrados sobre a produção, né? E todo esse imposto era dado para a coroa portuguesa. Como era o trabalho nos engenhos, né? Como existiam muitas pessoas, muito trabalho no engenho, né? Porque eles teriam que fazer o plantio da cana, a colheita, né? Eles tinham que levar para o engenho para fazer todo o trabalho de retirar o caldo e extrair o açúcar, né? Isso, né, fazia com que os escravos eles trabalhassem até 18 horas por dia, certo? Muito cansativo. Além disso, ainda recebiam castigos e maus tratos. Também haviam trabalhadores, né, que faziam os serviços domésticos, como eu já tinha falado, né, limpavam as casas do senhor de higiene, cuidavam dos filhos, realizavam, né, fazia a comida, né, os afazeres domésticos. Aí na 297 vocês vão realizar atividadezinhas, certo? Sobre este assunto, né, da produção de açúcar. Na 298 vai falar como era a sociedade naquela época, certo? As famílias elas eram matriarcais, que isso quer dizer que todos os membros de uma família tinham que obedecer a uma figura masculina, né? No caso, o pai, ou se não tivesse o pai, o irmão, né, mais velho. Nessa época, as mulheres não tinham liberdade para fazer suas escolhas. A educação das meninas era bem diferente dos meninos. As meninas eram educadas para casar, para cuidar das crianças, né, e os homens eram educados para trabalhar fora, em qualquer atividade. Os trabalhadores livres também existiam, né? Além dos escravos, né, existiam os trabalhadores livres. Esses trabalhadores livres, eles recebiam, né, pouco, mas recebiam. Eles trabalhavam também nos engenhos, né, trabalhavam como vendedores, como carpinteiros, né, eles não viviam tão bem, mas viviam melhor do que os escravos. Aí na 299 vai falar um pouco sobre a resistência que os escravos, né, tinham em relação à escravidão, né. Eles, pessoal, além de trabalhar bastante, eles não tinham o direito de praticar sua cultura, né? Eles não tinham como realizar as festas, as comemorações que eles possuíam, né? As suas crenças. Então, eles resistiam de várias formas, certo? Eles procuravam dar prejuízo aos senhores, eles trabalhavam lentos, quebravam ferramentas, queimavam as plantações de cana-de-açúcar. Isso aí eram maneiras de resistência, certo? À escravidão. Além disso, eles fugiam, né? E se encontravam em comunidades que eram chamadas de quilombos, certo? Essas comunidades, elas eram localizadas em mata bem fechada, né, de difícil localização, difícil acesso, para que eles não fossem, né, encontrados. Aí na 299 vai falar sobre o maior quilombo que já existiu, certo? Foi o quilombo dos Palmares. O quilombo dos Palmares, ele era organizado por um líder, né, o Zumbi. Esse quilombo dos Palmares chegou a ser habitado por cerca de 20 mil pessoas e resistiu por quase 100 anos, né? O maior deles. Aí na foto nós podemos observar, ó, no quilombo, né, as pessoas, né, os escravos, que no quilombo eles não eram mais escravos, né? Eles se tornavam livres quando eles chegavam lá no quilombo. No quilombo, a organização era os trabalhos eles realizavam para subsistência, né? Eles realizavam os trabalhos somente para eles, né? Ninguém era escravo de ninguém. Eles viviam livres nessa região, certo? Aí nós podemos observar na imagem, ó, um escravo lá numa torre, né? Observando isso aí, eles estão verificando se não tem ameaça de ninguém. Eles trabalhavam muito a segurança, né? Porque essa segurança é o que fazia com que eles
pudessem ainda se organizar no quilombo, né? Porque se eles fossem descobertos, eles poderia ter uma guerra, morrer muitas pessoas, né? Então, estaria desfeito o quilombo. Então, eles cuidavam muito em relação à segurança, certo? Do quilombo. Para isso, né, eles fizeram essa torre para a observação. Aí na 300 vocês vão realizar essa atividade, certo? 3 questõezinhas. Dá para fazer toda no livro, certo? Complete, pintura. Na 301 vai falar um pouco sobre os holandeses no Brasil, né? Como o Brasil ele começou a produzir açúcar, né? E gerar grandes lucros, ele se tornou alvo, né, de outras nações, né, como por exemplo a Holanda, né. Os holandeses chegaram aqui no Brasil e dominaram a capitania de Pernambuco, né, que era a principal produtora de açúcar da colônia, né, e também outras capitanias da região. Durante esse período que eles dominaram o Brasil, eles fizeram bastante modificações, certo? Realizaram abertura de estradas, né, pavimentação de rua, construção de pontes e canais. Eles facilitavam os empréstimos aos senhores de engenho para que esses senhores tivessem melhorias nas propriedades e ampliassem a produção de açúcar, certo? Com eles, né, com os holandeses nessa época, vieram bastante artistas, cientistas para o Brasil, certo? Eles trouxeram esses cientistas e artistas com o objetivo de conhecer e de registrar as informações sobre o território que eles estavam ocupando, certo? Por meio das pinturas, da gravura, eles registraram diversas paisagens e aspectos da vida e da cultura do lugar. Aí na 302 vai ter uma atividadezinha também sobre o assunto, certo? Dá para você resolver todo no livro também. Na 303 vai ter o resumo sobre o nosso capítulo, certo? A primeira coisa que nós vimos foi os primeiros anos de contato entre os portugueses e indígenas foram marcados por o escambo, né? Que foi a troca de mercadorias. E eles faziam o corte e o transporte do pau-brasil, que foi o primeiro produto extraído no Brasil, né? E em troca, né, os portugueses davam machados, facas, né, materiais para os indígenas. Esse era chamado de escambo. Relação que os indígenas forneciam para o Brasil em troca de produtos europeus, como machados e foices. A colonização teve início quando os portugueses passaram a ocupar efetivamente as terras, construindo engenhos para a produção de açúcar. A resistência à escravidão era feita de várias formas. Preservação de costumes e rituais de origem africana, também pela fuga e formação dos quilombos, né, como nós vimos. A maioria dos trabalhadores dos engenhos era formada por pessoas africanas escravizadas. Tinha um pouco, né, uma pequena minoria que eram trabalhadores livres, né, mas a maioria eram escravos, certo? Então, pessoal, foi isso que a gente viu no capítulo. Aí na página 305 e 306 vai ter uma atividade, certo? Que vocês vão realizar, né? Com o título Mais Atividades, são atividades extras envolvendo todo o módulo 1, certo? Vocês vão realizar essa atividade, me mandar fotos em forma de trabalho, certo? Isso aqui vai valer ponto como se fosse um trabalho, né? Não vai ser atividade normalmente. Vocês vão realizar junto com as outras atividades que eu estou passando nesse vídeo. Vai ter lá na agenda de vocês, certo? De hoje, né? As páginas que vocês vão realizar. E vai ter essa daqui que você vai entregar em forma de trabalho. Você vai tirar uma foto, certo? E me enviar. Então, até a próxima aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, em relação ao assunto, podem entrar em contato comigo, certo? Assistam o vídeo, né? Cedo, que eu estou mandando. Assim que a agenda é colocada no grupo, eu mando o vídeo logo em seguida, certo? Para vocês terem todo o tempo para me enviar as atividades, assistir o vídeo, fazer as atividades. Se tiver alguma dúvida,
me perguntar, certo? Que eu estou à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? E reforçando que é muito importante que vocês enviem as fotos das atividades, porque essas atividades elas estão contando também como avaliação para vocês, né? E é muito importante que vocês estejam mandando, né? Dividam o tempo de vocês, certo? Com as outras disciplinas, para que vocês não se percam. Então, até a próxima aula.